Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Provérbios. Na última quarta-feira nós paramos aqui no nosso relacionamento com Deus. Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então nós vemos aqui o nosso relacionamento com Deus. Primeiramente nós consideramos o confiar em Deus, temor a Deus, a palavra, o ensino de Deus, a palavra de Deus, devemos meditá-la, guardá-la e praticá-la. E a correção de Deus, aonde nós aqui paramos, no versículo 17 do capítulo 10, diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então nós paramos aqui a respeito do nosso relacionamento com Deus, que de Deus vem a correção para as nossas vidas, para assim andarmos corretamente diante dele e também na observação dos princípios para os restantes dos relacionamentos que nós vamos aqui continuar. Então o nosso relacionamento comigo mesmo. No versículo 10 do capítulo 14 diz assim: o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Então o relacionamento comigo mesmo, ele está então guardado, reservado, preservado dentro do nosso coração. Só quem pode conhecer o nosso coração, o intuito, o desejo do nosso coração é Deus. E até mesmo a palavra de Deus diz que enganoso é o coração, conforme Jeremias 17, 9, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então muitas vezes nós fazemos algo que nós não compreendemos, porque o nosso coração, ele é enganoso. Então Deus conhece o nosso coração. Então esse relacionamento comigo mesmo é com o meu coração, aquilo que no versículo 13 de Provérbios, capítulo 4, nós lemos 4, versículo 20, deixa eu achar aqui no versículo, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. E versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então é Provérbios 4, 22 e 23. Então guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então o relacionamento comigo mesmo, com o meu íntimo, com o meu coração. 14, verso 13. Até no riso o coração terá dor, e o fim da alegria é tristeza. Então, sendo o coração como o próprio escritor de Provérbios diz que procede toda a saída da vida, e Jeremias diz que esse coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então até no riso o coração sente a dor, e o fim da alegria é a tristeza. E por isso que tudo que se deve guardar, guarda então o teu coração. 24:10. 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia,
a tua força será pequena. Nosso coração deve ser fortalecido com a palavra de Deus para que não possamos sentir-se frouxo, derrotado no dia em que vier a angústia. Paulo fala em Efésios capítulo 6, diz que nós devemos revestir toda a armadura de Deus para poder resistir os dias maus. Então o princípio aqui em Provérbios, se te possares frouxo então no dia da angústia, a tua força será pequena, será fácil de ser derrotado se o relacionamento comigo mesmo não estiver firmado na palavra de Deus. Então lembre, esse relacionamento é comigo mesmo, entre o que Deus afirma na sua palavra e eu devo trazer ao meu coração para poder ser fortificado. 29, 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija. Por isso que quando nós estamos passando por algumas dificuldades e nós nos alegramos neste fato, não pelas dificuldades ou pela tribulação que estamos passando, pelo fato de quem nós temos confiado o nosso coração, nós então sentimos regozijado. Mas na transgressão do homem mau há laço, há dificuldades, mas o justo, ele canta, ele regozija, porque o seu coração está confiado no Senhor. Então, se eu tenho esse relacionamento comigo mesmo, partindo do princípio de que Deus enche o meu coração para que nos momentos de dificuldade eu possa regozijar. E agora nós vamos passar aqui para o relacionamento com o próximo. Então, Provérbios apresenta o relacionamento para com Deus, confia no Senhor. O relacionamento para comigo mesmo, o meu coração deve estar fortificado no Senhor, para que possa então regozijar-se nos dias maus. E o nosso relacionamento para com o próximo. Provérbios 17, o versículo 9. Quem encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Aqui o encobrir a transgressão não é ser conivente com o pecado de alguém ou apoiar o pecado de alguém. Embora que a palavra transgressão aqui, ela pensava que é o passar por cima, transgredir, ir além daquilo que foi estabelecido, pode ser traduzido como pecado, mas o que o escritor de Provérbios está dizendo, que aquele que não faz questões de coisas que não agrava a Deus, agrava a si próprio. Então esse relacionamento, a pessoa faz uma coisa, eu fico pensando e por ser agredido por aquilo, por não concordar com aquilo, eu vou levar isso avante. Não, o provérbio diz que aquele que encobre essas transgressões, ele busca amizade, não vai contra alguém por qualquer coisa, e ele faz o contraste aqui, mas o que renova a questão, né? A outra versão diz o que traz isso à baila, ou traz isso à tona, né? Ele então separa os maiores amigos. Então, no relacionamento para com as outras pessoas, as coisas irrelevantes, elas devem ser deixadas de lado, porque fazendo isso eu vou buscar o quê? Um bom relacionamento, a amizade.
mas por qualquer coisinha eu quero trazer isso à tona. Eu quero fazer com que isso seja resolvido, não pode ficar assim. Aí eu vou fazer o quê? O provérbio diz que vamos separar os maiores amigos. Então isso é o meu relacionamento para com o próximo. Também em 26, versículo 17, diz assim: o que passando se mete em questões alheias é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Então isso é intrometer em questões alheias, aquilo que não lhe pertence, né? Aí você vai e se intromete em coisas que é do outro e não o seu. Então nesse relacionamento com o próximo, nós não devemos intrometer em questões que pertencem a outro e não a nós. E o escritor aqui diz é como tomar um cão pelas orelhas, não é? Então, se alguém quiser saber como isso funciona, é só pegar o cão bravo pela orelha e vai ver que confusão que vai arrumar, né? Se você segurar, é meio difícil. Agora, se você soltar, ele vai partir para cima de você. Então, o que o escritor diz aqui, aquele que se tremete é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Em 17, versículo 15, 17, 15, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, o meu relacionamento para com o próximo, eu não devo de forma alguma absorver, ou conforme diz o versículo aqui, no versículo 15, justificar o ímpio. Então, o ímpio fez alguma coisa errada? Não, ele não fez nada. E o que condena o justo, ou seja, o justo não fez nada, mas eu estou condenando. E aí, o escritor diz que tanto um como o outro é abominável ao Senhor. É bastante interessante observar que essa palavra abominação, no Antigo Testamento, ela está condicionada a duas coisas bastante interessantes para a nação de Israel, que era a idolatria e a imoralidade, a impureza. E Deus aborrecia completamente. Isso não era agradável ao Senhor. E o escritor aqui, ele diz que essas duas coisas, ou seja, justificar o ímpio e condenar o justo, é como se fosse o pecado de idolatria e de imoralidade, não é? Então é bastante sério esse relacionamento para com o outro. Então, se o outro fez alguma coisa errada, não deve ser justificado de jeito nenhum, porque justifica o ímpio. E se o justo fez alguma coisa boa, não deve ser condenado nesse nosso relacionamento para com o próximo. Versículo 14, do capítulo 11. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Meu relacionamento para com o próximo, sempre observar o conselho que é dado. Em Provérbios, melhor dizendo, no Salmos, capítulo 1, o salmista Davi diz que nós não devemos pedir, andar segundo o conselho dos ímpios. Mas aqui no livro de Provérbios, é o conselho daquele que tem conhecimento da palavra de Deus, dos princípios que regem a nossa vida, e nós devemos, então, nesse nosso relacionamento com o próximo, pedir conselho, porque não havendo sábia direção, ou não havendo alguém que aconselha a maneira certa, cai. Mas na multidão de conselheiros, então, quando nós ouvimos várias pessoas a respeito de um assunto, de uma decisão a ser tomada, aí então o escritor diz que há segurança, porque foi observado os conselhos daqueles que foram dados
conforme os princípios da palavra de Deus, e aí nós fazemos de uma forma segura. Em 10, versículo 12, 10, versículo 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Então, o nosso relacionamento para com o próximo, ele não deve ser regado de ira, de ódio e de contendas. Mas nosso relacionamento deve ser brando, deve ser então observando os princípios da palavra de Deus. E em 14, versículo 30, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Nosso relacionamento para com o outro não deve ser movido pela inveja, de querer, de ter aquilo que o outro tem. Então, o provérbio nos ensina claramente a respeito, então, deste relacionamento para com o próximo, que devemos deixar a inveja. E o capítulo 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então, meu relacionamento para com o próximo não deve ser um relacionamento que eu sempre vou querer a vingança, né? Mas deixar que o Senhor, a Ele, pertence. Conforme diz então o versículo 22, né? Em que versículo 22 do capítulo 20, né? Então estamos aqui no capítulo 19, capítulo 20, o versículo 22, né? Não diga no seu coração, vou vingar, mas eu vou esperar pelo Senhor, porque Ele é que vai me livrar. Eu não preciso de forma alguma ter uma vida querendo sempre a vingança. Do Senhor é a vingança, é Ele que vai cuidar. Então eu devo estar ciente que o meu relacionamento para com o próximo, se tiver alguém que deseja isto, né, de vingança, de fazer o mal, eu devo sempre esperar pelo Senhor, porque Ele vai me livrar. Então, o nosso relacionamento para com Deus, nosso relacionamento para comigo mesmo, o nosso relacionamento, o nosso procedimento com o tolo, com o escarnecedor. Isso também Provérbios nos dá uma direção baseada nos princípios aqui da palavra do Senhor. Em 9, Provérbios 9, às vezes alguma situação nos ensina alguma coisa, né? Isso daqui é uma aguinha aqui com algodão, para poder mudar a página aqui, porque antes do coronavírus era só, né? Agora não pode mais levar a mão à boca, então nós temos que usar isso. E como nós não estamos muito acostumados, né? Sempre na saliva mesmo, aí fica difícil. Mas continuando aqui, nosso procedimento para com o tolo. Versículo 6: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Então aquele que é sem, né, o insensato aqui é sem a sensatez, né, que é o louco, o tolo, nós devemos deixar, e nós devemos viver, né, pelo caminho do entendimento. Então, nosso procedimento para com o tolo, para com o escarnecedor, em outras palavras, não se importar. Versículo 12 do capítulo 17, 17, 12. Encontra-se com o homem
a ursa, a qual roubou os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Então, o escritor está dizendo, é melhor você encontrar com a ursa que a sua cria, né, foi ali, né, roubada, né, o seu filho foi roubado, mas não encontrar o louco na sua justiça. Então nós devemos sempre desviar, é melhor encontrar, é uma comparação que o escritor de Provérbios faz, né? Então o louco na sua justiça, ele é pior do que a ursa que roubaram ali seus filhos, a sua cria, os seus filhotes. E 23:9 diz assim: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, se temos que falar, não vamos falar ao insensato ou ao tolo, porque eles não vão dar valor, né? Ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então é melhor deixar o insensato, o tolo para lá, viver a sua vida, certo? Na orientação dos princípios da palavra de Deus, do que sofrer aí pela ignorância dos tolos. E 29:9 o homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Então entrar em pleito com o tolo, né, em discussão, em fazer alguma coisa, aquilo que o tolo diz assim, você vai então e vai questionar, né, vai entrar ali, né, em pleito com este, né, quer se perturbe, quer se ria, ele não terá descanso. Então deixe, o princípio o nosso relacionamento para com o insensato, para com o tolo, é deixar ele para lá e viver conforme a sabedoria da palavra de Deus. Mas a nossa tendência natural, infelizmente, é essa, né? É sempre não querer levar desvantagem. A pessoa disse uma coisa, não é assim não. Aí você começa a pleitear com a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, você cada vez vai mais se aprofundando com esse assunto e você vai igualando-se a ele. Então, a orientação, o conselho, o princípio da palavra de Deus para nós é deixar ir para lá e viver conforme a palavra de Deus. Capítulo 25, no versículo 19, diz assim, mesmo com essa coisa que é difícil separar a parte aí, conseguir. 25:19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Então, nosso procedimento com o desleal também é deixar para lá, porque a comparação que o escritor faz aqui, né, é como dente quebrado e pé deslocado. Já podemos saber o que né? Assim, a confiança no desleal, aquele que é desleal, aquele que age sem sabedoria, sem conhecimento, o seu procedimento é contrário à palavra de Deus. Então, se nós, né, temos esse relacionamento de confiar nele, né, é como um dente quebrado e pé deslocado, né? Quando nós precisamos no dia da angústia, ele não vai servir para nada, né? Porque um dente quebrado, né, é difícil de mastigar, e um pé deslocado, difícil de andar. Então, o que o escritor quer dizer aqui é que não tem valor algum lançar a confiança no desleal no tempo de angústia. Então, nós concluímos que o nosso procedimento, né, o nosso relacionamento, melhor dizendo, para com Deus é confiar no Senhor. O nosso relacionamento para comigo mesmo é guardar o meu coração
e preenchê-lo só com a palavra de Deus, com o princípio da palavra de Deus, para podermos, o nosso relacionamento para com o próximo, né, manter-se a amizade, deixar de intrometer nas questões alheias, e o nosso relacionamento para com o escarnecedor, para com o tolo, para com o desleal, deixar ele para lá e viver a sua vida. Eu acho bastante interessante, importante e fundamental para nós esses princípios encontrados no livro de Provérbios, que diz respeito à nossa vida toda. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que cada provérbio quer nos ensinar a proceder, a andar, né, dentro desses princípios estabelecidos por Deus, para que nós não venhamos de forma alguma, não é, desviar-se da palavra de Deus. Por isso que então que provérbios são instruções para a vida, para toda a nossa vida. E assim então nós vamos encerrar por aqui. Na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, né, estaremos então falando com os irmãos, continuando o nosso estudo em Provérbios, talvez até mesmo aqui agora com a presença de todos não, né, alguns irmãos, por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Vamos, se for permitida a realização de cultos, então alguns irmãos estarão presentes para poder assim, se não for dessa forma, nós estaremos aqui então fazendo assim essa pregação para que os irmãos possam acompanhar aí no YouTube ou na página da nossa igreja no Facebook. Então, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos falar sobre os 7 pecados que Deus abomina. Então, para que os irmãos possam aí familiarizar, o texto é 6, de 16 a 19, do livro de Provérbios. Provérbios 6, 16 a 19. E lembre-se do desafio que nós fizemos também, que se você quer, né, ler o livro de Provérbios, lembre que Provérbio é a instrução para a vida, o nosso procedimento para a nossa relação para com Deus, para comigo mesmo e para com o próximo. Então faça. Alguém deu uma ideia certa vez que para termos a leitura de Provérbios, basta ler um por dia. Então no mês, são 31 provérbios, então no mês você lê todo o provérbio. Só o mês que tem 31 dias você vai ler um por dia. O mês que tem 30, quando chegar no 30 você lê o 31 e está concluído. Isso é muito importante para a nossa vida. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse momento que o Senhor nos concedeu de termos esse contato com a Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra é a verdade, ela nos ensina, nos dá a direção correta. Agradecemos pelo estudo que nós estamos tendo no livro de Provérbios, porque são provérbios para reger toda a nossa vida. Nos abençoe com a Tua Palavra, pois assim oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.